Como um jogo que tu pode jogar com baralho comum, que não tem muitas escolhas significativas ou decisões estratégicas, se torna o jogo mais vendido do mundo, vendendo mais de 150 milhões de cópias. E o que tu pode aprender com a história de sucesso de Uno pro teu jogo. Uno não é um jogo muito interessante do ponto de vista de game design. É uma corrida para ver quem esvazia as cartas da mão primeiro. Só que diferente de uma corrida onde está todo mundo sempre indo em direção à linha de chegada, no Uno não é isso que acontece. Tudo no jogo é feito pro jogo não acabar. É sobre adiar o fim, né? As cartas de mais colocam mais carta na mão do oponente. A carta de pular é a mesma coisa que a carta de mais, porque ela coloca mais carta na mão do oponente em relação aos outros jogadores. A carta de revés também faz o jogador ficar atrasado em relação aos outros. Aí o jogo deveria durar 15 minutos, dura 2 horas, porque todo mundo fica se puxando para trás, impedindo qualquer pessoa de conseguir alcançar a linha de chegada. Ah, mas o Uno é sobre isso. Mas isso é ruim. Todos os jogos foram feitos para acabar. Ele tem que chegar no final. Mas nada no Uno estimula o jogo a chegar ao final. Justo o contrário, tudo no jogo é para afastar os jogadores do final da partida. E a pior parte é que tu quase não tem nenhuma escolha significativa. Na maior parte do tempo, tu só tem uma carta, talvez 2 cartas que tu possa jogar. Porém, conforme o tempo vai passando, tu vai tendo menos cartas na tua mão. Então, a tua chance de ter escolhas significativas vai reduzindo significativamente. Tem momentos do jogo que tu não tem nenhuma escolha. A tua escolha é, tenho a carta ou não tenho a carta. Não é uma escolha, tu tá só checando as cartas da tua mão. Beleza, e mesmo não sendo uma obra de arte em game design, como o Uno se tornou um sucesso? O Uno foi criado em 1971 pelo barbeiro Merle Robin, lá nos Estados Unidos, baseado no jogo Crazy Eight, que aqui a gente chama de 7 maluco ou mal mal, que tu joga com um baralho, e cada carta tem um efeito, bem parecido com o Uno. Ele criou esse jogo porque era difícil de lembrar todos os efeitos das cartas do Crazy Eight, e daí ele começou a escrever nas cartas de baralho, e isso dificultava mais ainda a leitura. Então ele comprou um baralho de carta vazio e escreveu nessas cartas. Foi a partir disso que ele percebeu que ele poderia criar um jogo com isso, e foi assim que nasceu o Uno. A princípio, ele só vendia na barbearia dele, depois ele pegou um empréstimo para sair vendendo o Uno pelo país inteiro. Com o sucesso disso, ele foi comprado, vendeu os royalties, e aí o Uno começou a explodir e tá nos Estados Unidos inteiro, depois na Europa inteira e depois no mundo inteiro. Beleza, mas por que ele faz tanto sucesso? O Uno foi inventado em 1971. Em menos de 10 anos, eles já tinham vendido mais de 11 milhões de cópias de Uno. Isso acontece porque ele foi inventado numa época onde não tinham muitos jogos amplamente disponíveis no mercado de massa. Pode falar, não, como assim, Tomás? 81 foi o crash dos videogames, tinha muito jogo disponível. Não tinha muito jogo disponível. Não se compara com o que existe atualmente. Para ter uma noção, em Essen, que é o maior evento de board games do mundo, só em um final de semana são lançados 800 jogos. O número que a gente estima é mundialmente são lançados mais de 2.000 jogos por ano. Eu não tô falando de 2.000 cópias, eu tô falando de novos títulos todo ano. Se a gente coloca isso em 10 anos, a gente tá falando de 20.000 novos jogos sendo lançados em uma década. Se a gente pegar os anos 70 e 80, o mercado ele era muito menos concorrido. Provavelmente nesses 20 anos não existiam 2.000 jogos comercialmente disponíveis no mundo inteiro. E esse sucesso do Uno tem direta relação com isso, com um conceito que a gente chama de mar azul e mar vermelho. O mar azul é um mercado onde tem poucos concorrentes, onde o mar tá limpo, tá tranquilo e qualquer coisa que tu botar no mercado, ele vai fazer sucesso porque não tem nenhum concorrente. Já o mar vermelho é um mar que tem muito concorrente e é muito mais difícil de tu se destacar nesse mercado. O Uno chegou no mercado que era um mar azul, não tinha nenhum concorrente, com um jogo fácil de entender que qualquer pessoa conseguia jogar, crianças ou adultos, e com isso eles conseguiram conquistar o mercado. Beleza, faz sentido o Uno ter sido um sucesso na década de 70, mas por que o Uno ainda é um sucesso atualmente? Mais de 50 anos depois. O elemento mais importante para o Uno ainda ser um sucesso hoje, para todo mundo ter uma caixa de Uno na sua casa, é a questão da barreira de entrada. Barreira de entrada é a dificuldade que a pessoa tem para ela começar a jogar o seu jogo, experimentando ele a primeira vez e aí se deixando levar pela diversão que tem ali. Comenta aqui embaixo quem já passou pelo vamos jogar Uno porque Uno todo mundo já conhece, ou vamos jogar Uno porque Uno é mais fácil. Isso são elementos da barreira de entrada de outros jogos. Tirando o fato que ninguém conhece as regras de verdade de Uno. As pessoas acham que conhecem as regras de Uno. Tu não pode colocar mais em cima de mais. Quando tu não tem a carta, tu compra uma carta. E aí, se essa carta se encaixar, tu pode jogar essa carta. Se ela não se encaixar, tu passou a rodada. E tu sabia que tu não pode jogar o mais 4, a não ser que tu não tenha nenhuma carta que se encaixe? Seja número ou cor? Sim, e se tu tiver uma carta que se encaixe e outra pessoa duvidar de ti, tu que tem que comprar 2 cartas. Tá vendo? Ninguém conhece essa regra de Uno. Existem vários elementos que contribuem para uma barreira de entrada maior ou menor, como temática, tempo de jogo, componentes, dificuldade, e cada um desses afeta a barreira de entrada. Eu fiz um conteúdo específico sobre isso para os alunos da nossa mentoria. Se quer saber mais sobre a nossa mentoria de game design, onde eu te ajudo a criar o teu jogo, eu vou deixar aqui embaixo o link com mais detalhes.
Mas a barreira de entrada mais importante de todas é o domínio das regras. Para jogar qualquer novo jogo de tabuleiro, tu precisa entender as regras e explicar elas para outras pessoas. E essa é a parte mais difícil de colocar novos jogos na mesa, porque tem que ensinar as regras para outras pessoas. Então, tu precisa facilitar esse processo pro teu jogador. Por isso que aqui na Cordilheira, todos os nossos jogos, a gente coloca na primeira página do manual um QR Code para um vídeo de regras, onde tu aprende as regras assistindo um vídeo. E tu pode passar esse vídeo de regras para qualquer amigo teu, para ele aprender as regras direto com o vídeo. Assim, a gente reduz a barreira de entrada e é mais fácil das pessoas experimentarem esse jogo, gostarem dele e quererem comprar o jogo. Tu precisa entender uma coisa sobre jogos. Jogos são máquinas de diversão, onde o jogador investe tempo e dinheiro e quer sacar diversão do outro lado. E o nosso trabalho como game designer e criador de jogo é tornar essa máquina o mais eficiente possível, fazendo o investimento do jogador gerar a maior quantidade de diversão possível. Game designers experientes entendem isso e por isso que eles fazem o jogo mais simples possível sempre. Não estou dizendo que tu não pode fazer um jogo que é complexo, mas é o jogo mais simples que esse jogo pode ser. Se tu está resolvendo todos os problemas do teu jogo, adicionando novas regras no teu jogo, tá tornando ele cada vez mais complexo e aumentando cada vez mais a barreira de entrada pro teu jogo. Designers experientes resolvem problemas mudando regras ou tirando regras, porque assim o jogo vai ficar mais simples, a carga de jogo vai ser menor e a barreira de entrada vai ser menor, aumentando a chance do jogo ser um sucesso. E é isso que acontece com o Uno. As pessoas já conhecem o Uno, então o investimento que elas têm para sentar numa mesa e jogar Uno é muito menor que o investimento que elas têm para sentar numa mesa e jogar Mar de Mentiras, Alumbra ou qualquer outro jogo que elas não conhecem. Porque elas vão ter que investir tempo entendendo esse jogo para aí então sacar diversão. Por mais que tenham jogos que são muito melhores do que Uno, mais estratégicos, mais divertido, o fato da pessoa não precisar aprender nada para jogar o Uno faz o investimento dela ser muito pequeno. E a diversão que ela tira do outro lado, por mais que ela seja pequena, proporcionalmente em relação a quanto ela investiu, é bastante diversão e ela está satisfeita com isso. Por isso, tu precisa tornar o teu jogo o mais eficiente possível, com a menor quantidade de regras e a maior quantidade de decisões estratégicas, porque assim a pessoa vai estar investindo menos e tirando mais diversão do outro lado. E isso é mais importante ainda se tu está lidando com o público casual, como o jogador de Uno, porque para eles a barreira de entrada é ainda maior. Então o teu jogo precisa ter a menor barreira de entrada possível para ter uma chance de roubar o espaço do Uno nas jogatinas de domingo. Se tu quer aprender todos os elementos que afetam a barreira de entrada do teu jogo e como reduzir eles para criar um jogo incrível que vai atrair o público, aqui embaixo tem mais detalhes sobre a nossa mentoria. Já se tu tá só no campo das ideias, eu recomendo dar uma olhada nesse vídeo aqui. E até o próximo vídeo, continue criando jogos incríveis!